Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok e Instagram. Dê um like aí caso goste do conteúdo. Ainda sobre a polêmica da série Eurico Miranda, né? Barulhinho aqui, gente, é normal, lavagem de roupa, tranquilamente, hein? Bom, ainda sobre a polêmica Eurico Miranda, série da Globo, né? No programa diário do Rizek, ele ele soltou uma enquete aí. O que vocês acham? Eurico fez mais mal ou mais bem ao Vasco da Gama, né? Já soltei aqui as minhas opiniões sobre isso, né? Em 2000, quando o Vasco recebeu aquela bolada do Nations Bank, o Eurico Miranda, se colocasse tudo isso no futebol, o Vasco até hoje seria rico e teria dezenas de títulos aí ao longo desses 23 anos, né? Porque ele começou a pulverizar o dinheiro em 99, quando eu já comecei a receber dinheiros do Nations Bank, em 99. Engraçado, inclusive, em 2000, né, veio a Mercosul, veio o brasileiro, né, não veio o Mundial, mas ele pulverizou rapidamente os milhões de dólares entregues pelo Nations Bank ao Vasco. Friso, se colocasse tudo no futebol, o Vasco seria imbatível, ou quase imbatível, de lá até hoje. Mas não, ele pulverizou, sumiu com o dinheiro, né? E você é obrigado também a escutar verdades, né? Lá para trás, o decantado Eurico Miranda disse que tinha sido assaltado, roubaram o dinheiro da bilheteria, blá blá blá. Aí naquele tempo a gente não andava no Big Brother como a cidade é hoje, né? Cheia de câmeras, graças a Deus. Mentiras assim não seriam mais, ou melhor, mentiras não, eu não posso afirmar. Situações assim não ficariam mais só como suposições, né? Seriam comprovadas, né? Então tem a questão de ter pulverizado o dinheiro da Nations Bank, não ter colocado só no futebol, ter colocado em tênis de mesa, em karatê e não sei o que e tal, e o Vasco jamais, de 2000 em frente, se tornou um grande time, né? Ganhou um carioquinho em 2003 ali, com o Marcelinho Carioca, Petkovic, e um outro rapaz, Léo Lima, né? Souza Caveirão, etc. E depois só foi ganhar lá em 15 e 16, novamente o Carioquinho, em 2011 a Copa do Brasil. Tá bom pra você? Pra mim não está não. E não para só por aí não, né? Essa questão do Eurico, né? Quando o Vasco estava para cair, assim que o Eurico assumiu, o Euriquinho deu uma entrevista dizendo o seguinte: meu pai criou um factoide, né? Ele falou assim: se o Vasco cair, eu vou para a Sibéria. Então os holofotes não foram mais para o Vasco, e sim para o Eurico. O Vasco caiu e ele não foi para a Sibéria, né? Provando inclusive que era um cara que não tinha palavra. E o Euriquinho, que tem que ficar bem afastado do Vasco, né? Infelizmente, alguns caras aí, né, são adoradores de Eurico Miranda, Euriquinho, etc. Ele disse o seguinte: muitas vezes a gente tem que criar uma situação para esconder uma outra, tirar o foco da outra, e a gente fechou o ano aí, mesmo com a queda, mas tudo ficou com relação a meu pai na Sibéria. Então é patético, né? Essa situação do Nations Bank, criação de factoides, é assim que o Euriquinho se portava. E mais, quando o Eurico Miranda assumiu e colocou o Euriquinho para ser gestor de futebol, o virgem Euriquinho para ser gestor de futebol, ao menos, né, do profissional,
ele falava assim, não, a gente vai tentar, não sei o quê. Não, quem vem para o Vasco não tem que falar que vai tentar, tem que falar que vai conseguir, né? E a própria 777 já tinha que ter dado algum retorno em 2023 e nada fez, né? Vamos agora continuar aqui reclamando, fiscalizando em 2024 e decantando aí os canais Nutelas, né? Que após ganharem zilhões de inscritos, likes e tal, gerar isso aqui, pararam de falar mal do Vasco, pararam de falar mal da 777, é o argumento de que Salgado e 77 são assim, e até mesmo para entrar no estádio, para participar da coletiva pós-jogo, se não puxar o saco dos caras lá, fica fora do Vasco, né? Bom, então, falei aqui sobre a questão do Rizek, colocou a enquete lá, sobre a polêmica do Eurico Miranda, que eu particularmente nunca gostei. Ele deu títulos, mas depois deixou o Vasco aí a míngua, esses anos todos, né? Porque ele destruiu a parceria que a gente tinha com o National Bank, né? Sobre questões que eu não tenho como provar, então vou calar a boca por aqui para não sofrer um processo e não ficar alijado aí de uma boa defesa. Bom, Romário Edmundo é uma bobagem isso, né? Não vou ficar aqui perdendo mais tempo com essa palhaçada. Bom, na série aqui que eu criei, né? Todos os dias aqui eu boto mais um jogador aí que poderia vestir a camisa do Vasco, né? Já falei de Mastriani, já falei de Alan Patrick, já falei de outros aí que eu estou esquecendo agora, mas próximo agora que eu falo, Caio Alexandre, né? Caio Alexandre, um belíssimo volante do América Mineiro, que joga atrás da linha do meio de campo do América Mineiro e na frente dos zagueiros. Cria lá de trás. Se você reparar, o Maicon pega muita bola lá atrás e tenta lançar para os caras. Não é a função do Maicon, mas o Caio Alexandre faz isso. Ele pega a bola junto aos zagueiros e vai criando desde lá de trás para Pochettino até a bola chegar no Mastriani. Perdão, estou fazendo confusão aqui. Juntei um negócio com o outro, perdão. Salvo engano. Então não vou... deu um branco aqui agora. Então o Caio Alexandre, um belíssimo volante, que pode ser usado pelo Vasco. Até porque que eu já falei que a gente pode usar o Praxedes e o Paulinho mais avançados, não só como volante, mas ali balançando, fazendo também a função de 10. Então, na série reforços para o Vasco 2024, que não são caros, Caio Alexandre seria um bom nome, né? E vejo também, já falando de volância aqui, o pessoal falando aí mal, olha, esse jogador aí que o Vasco quer pegar do River, né? Bruno, e não sei o que, Bruno Zuculini, e não sei o que, blá blá blá, é um erro. Porque o Zé Gabriel, mal escalado, mal posicionado de segundo volante, jogando de costas para a zaga, não ia bem. E aí a reclamação, perdia a bola, porque não sabe jogar de costas, e agora no Vasco, como primeiro volante, marcador, jogando de frente pro time do Vasco, perde menos bolas, às vezes dá um passe aqui, um passe ali e marca bastante, que é a função dele. Então, às vezes, tem um volante, primeiro volante jogando como segundo volante, ou um segundo volante que marca menos jogando de primeiro volante, e vem as críticas sem o estofo que tem que ter para uma boa análise para saber se aquele cara joga ou não na sua função, né? Ontem a gente viu aí o Pikachu. Não foi bem ontem, mas vem jogando bem no Fortaleza, não mais como lateral, já avançado lá, jogando no lado direito. E ontem jogou algumas vezes pelo lado esquerdo, né? Não ajudou muito o Fortaleza, mas eu digo o seguinte, às vezes você pode utilizar jogadores em outras funções. E eu sempre falo aqui, parar de falar em posição, falar em funções, que é o melhor para que a gente possa falar aí, né? Então vamos lá. Falei de Caio Alexandre, esse Bruno Zuculini do River, né? E posicionamento, melhor, funções e não posicionamento, né? Bom, seguindo aqui, a vitória ontem do Cruzeiro sobre o Fortaleza, em primeira mão, seria um fracasso para o Vasco, né? Que o Cruzeiro se juntou aí com a mesma pontuação ao Vasco,
mas só que o Vasco, pelo critério de desempate, com uma vitória a mais, está na frente do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro fez uma coisa boa para o campeonato, botou mais um na briga aí, junto com o Inter, né? Os doutos aí, né, das mídias tradicionais, né? Não, Fortaleza ninguém imaginava o Inter, ninguém imaginava o Corinthians, o Santos, todo mundo aí com 43 ou 44 e mais jogos do que o Vasco e o Cruzeiro. Então o próximo jogo é Vasco e Cruzeiro, vamos supor que um dos dois ganhe, o que vem a perder fica bem para trás, mas esse cara já coloca com todo mundo, Fortaleza, Corinthians, Santos. Então o leque de quem vai descer aumentou, porque tem alguns times que têm 5 jogos a menos, que é o caso do Vasco e Cruzeiro, por exemplo, e daqui a pouco eu vou falar da tabela. E tem times que têm só 4 jogos, né? Esse é o problema. Apenas 12 pontos em jogo, e o Vasco teria que... Olha só, gente, o Vasco tem 15 pontos para disputar, precisando fazer entre 4 ou 5 aí, segundo os matemáticos. É muito ponto para o Vasco não conseguir fazer 4 ou 5 aí. São 15, 2 em casa, né? Bragantino, que a gente jogou melhor em São Paulo, lá em Bragança, e Corinthians, que a gente pode arrancar aqui o empate, já que o Vasco é freguês do Corinthians. A gente não ganha, e um bom resultado é quando a gente empata com o Corinthians. Então, já seriam aí 42 pontos. E um empatezinho com o Cruzeiro aí, por que não? 43, pronto, estamos fora da briga aí para segundona ano que vem. Então, Fortaleza entrou na briga aí, o Cruzeiro colocou, foi um desastre, mas vendo desse ponto, desse prisma, pelo Fortaleza entrar na briga, 8 jogos sem vencer, o técnico Pesolano era o melhor técnico, agora já está sendo aí criticado, olha, vai cair, não sei o que, blá blá blá. Agora, um dos times que eu acho muito forte para cair é o Bahia, né? Só tem 4 jogos, tem 2 pontos a menos que o Vasco, junto com o Goiás, eu colocaria esses caras aí para caírem. Bahia, Goiás, América Mineiro e Curitiba, que já caíram, né? Então vamos lá. E outra coisa, Inter e Corinthians, também com 43 ou 44, tem um jogo a mais que o Vasco. E o Vasco podendo chegar, Vasco e Cruzeiro podendo chegar a 43 aí, né? Então o campeonato, na parte de baixo, mais aberto do que nunca. Daqui a pouco eu vou falar sobre a tabela especificamente, para ficar uma coisa mais complexa aqui, completa para vocês. Bom, o Vasco deveria ter, em todos os estados do Brasil e no DF, uma loja oficial do Vasco. Estamos chegando lá, né? Eu não tenho aqui gravado quantas lojas o Vasco tem, quantas lojas o Vasco tem no Brasil, oficiais, para produtos do Vasco, porque o Vasco é nacional, né? Tem alguns times aqui do Rio de Janeiro, notadamente Botafogo e Fluminense, que tem torcida aqui, torcida colar e tal, mas não são nacionais, como Vasco e Flamengo são, né? Então o Vasco tem que ter no mínimo 2, 3 em cada estado do Brasil. Inclusive, por exemplo, São Paulo, como é imenso São Paulo, deveria ter 3, 4, 5 lojas oficiais do Vasco em São Paulo, né? E salvo engano, agora foi aberto na Paraíba, né? Muito sucesso aí a vocês da loja oficial do Vasco na Paraíba, né? E em todos os estados no DF também tem que ser criadas. Bom, falei aqui até a língua cair do que aconteceu, né, de ontem com relação ao campeonato, ao que aconteceu, né? O Cruzeiro trouxe o Fortaleza para a parte de baixo e agora mais um entrou aí, né? Se a gente for verificar agora com calma, né? Vamos trabalhar com quem tem 44 pontos, né? Com 34 jogos. O Vasco tem 40 pontos, 33 jogos. 34 jogos, podemos chegar a 43. Então eu vou colocar aí o Corinthians com 34 no pote para cair, que pode cair. Inclusive, seu Corinthians, o Vasco tem um jogo a menos que vocês e uma vitória a mais. Então, se o Vascão ganhar e se igualar a vocês com 34 jogos, ficando com 1 ponto a menos, o Vasco tem teria duas vitórias a mais. Então, um empatezinho, 1 pontinho, o Vasco passaria o Corinthians lá no jogo dele, caso precisasse, para questão de rebaixamento, né? Então, o Corinthians com 44 pontos, 34 jogos,
Fortaleza, 43 pontos, 33 jogos, igual ao Vasco. Inter, igual ao Corinthians, 43 jogos e 34 partidas. E se o Vasco ganhar, for a 43, e se igualar com o Inter, vai ter uma vitória a mais, já passa o Inter. Então, Corinthians, Fortaleza, Internacional, inclusive o Fortaleza está numa melhor pontuação em tese do que o Corinthians e o Inter, porque tem um jogo a menos. Se ganhar, vai a 46 e passa aí o Inter e passa, já está na frente do Inter. Passa aí o Corinthians, né? Ah, mas não joga 8 jogos, não ganha 8 jogos, não sei o que e tal, blá blá blá. Isso é uma outra história, né? Não se esquecendo que o Fortaleza, até pouco tempo agora atrás, estava disputando semifinal de Sul-Americana, né? A queda e tal é uma outra história que a gente vai ver com calma aí, como o Fortaleza vai se mostrar aí, se apresentar nesses 5 últimos jogos que faltam para Fortaleza, Vasco e Cruzeiro, da parte de baixo, né? Porque São Paulo também é o único que tem 33 pontos, está com 46, eu acho que com 12 vitórias, acho meio complicado. Então vamos lá. 11º, Corinthians com 34 jogos, Fortaleza 43 pontos, 33 jogos, Inter 43 pontos, 34 jogos, e o Santos com 42 pontos, 34 jogos. 42 pontos, 34 jogos, isso. E o Vasco ganhando, iria 43, 34 jogos e passaria o Santos em número de vitórias. Então aí, ontem eu estava vendo lá, dando uma bisolhada lá nos canais, né? O Vasco tem 14% de chance de cair e colocaram um Cruzeiro que está abaixo do Vasco em pontuação, porque tem uma vitória a menos, em pontuação não, em classificação, que tem um jogo a menos, com menos chances de cair do que o Vasco. Então eu fico aqui com medo desses matemáticos aí, desses estatísticos, porque a tabela do Cruzeiro também não é boa não. Se a do Vasco não é boa, a do Cruzeiro também não é boa. E aí, Bahia, 38 pontos em 34 jogos, faltando só 4, acho meio complicado para o Bahia e tal. Então eu acho que o Vasco está indo bem aí, né? O Bahia só tem mais 4 jogos, 12 pontos para conquistar. O Vasco tem 15 pontos para conquistar, uma vitória a mais que o Vasco tem do que o Bahia e um jogo a menos do que o Bahia. Então, aparentemente, o empate contra o Cruzeiro não é ruim. O empate contra o CAP, Atlético Paranaense, também não é ruim. O empate contra o Grêmio também não é ruim, já seriam 3 pontos. O empate contra o Corinthians também não é ruim. O empate contra o Bragantino também não é ruim. 45 pontos. E é incrível, é possível isso aí, né? O Vasco tem que tentar ganhar e, ruim de tudo, não perder para chegar aí nos fatídicos, nos cinematográficos 45 pontos, que é a pontuação aí, né, que são os pontos dos estatísticos / matemáticos, os doutores estão dizendo aí que o Vasco ou qualquer equipe não cai, né? Vamos acompanhar aí hoje, domingo, amanhã, segunda e terça, né? Venho soltando vídeos aqui sobre a questão do jogo às 19 horas no Mineirão, sem torcida, contra o Cruzeiro. É Cruzeiro e Vasco, e não Vasco e Cruzeiro. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.